ADA Cardano, a moeda que atrai olhares e questionamentos sobre sua viabilidade como investimento, principalmente para aqueles que aguardam ansiosos para o início do bull market, porque essa é uma das maiores promessas do mercado cripto. A última vez que eu fiz um vídeo sobre a Cardano foram há 12 meses atrás e era um tom um pouco mais otimista, mas agora talvez as coisas tenham mudado e o que você vai ver será diferente. Há muito tempo que a Cardano já não tem uma alta significativa em seu preço e muitos consideram ela como morta. Então a grande questão que ficam para muitos é: será que agora em 2023 ainda vale a pena investir em ADA Cardano? Será que ela tem potencial de superar as suas concorrentes? Bom, para tornar mais fácil a sua decisão, nesse vídeo eu vou mostrar a verdade não contada sobre a ADA Cardano. Então, para você entender o que está acontecendo com essa moeda e se vale colocar o seu dinheiro nela, eu vou abordar 5 tópicos principais para ajudar na sua análise e tomada de decisão. Número 1. Tecnologia. A Cardano surgiu como uma promessa de resolver as limitações técnicas e ambientais de outras criptomoedas do mercado, trazendo uma abordagem inovadora e baseada em pesquisas acadêmicas. O seu projeto ambicioso consiste em ser uma plataforma blockchain de Proof of Stake, com a grande diferença de ser a primeira a utilizar pesquisas revisadas por pares e desenvolvidas por meio de métodos baseados em evidência. Resumindo toda essa definição complexa, ela basicamente funciona utilizando o Proof of Stake, só que ela tem um lado mais acadêmico, universitário e envolvendo pesquisa. E esse sistema da Cardano combina tecnologias pioneiras para fornecer segurança e também sustentabilidade para a rede, como por exemplo o seu protocolo base para o funcionamento chamado de Ouroboros. E olha só, turma, para vocês entenderem o que é essa tecnologia, basicamente nós podemos separar isso em 3 pontos principais para ele funcionar. O primeiro ponto do Ouroboros é a segurança. E o protocolo só vai ser seguro desde que 51% dos validadores que possuem ADA sejam honestos. E para ela atrair esses validadores, nós temos o segundo tópico, que são os incentivos e as recompensas. Para garantir toda a sustentabilidade das redes blockchain usando a Ouroboros, o protocolo apresenta um mecanismo de incentivo que dá uma recompensa aos participantes da rede. E é aí que entramos no terceiro ponto. O Ouroboros é um protocolo de Proof of Stake, ou também chamado de prova de participação, e isso significa que as validações são feitas por aquelas pessoas que possuem ADAs e colocam essas ADAs nas pools de validação, formando os nós de rede. Parece muito complexo, mas acredite que não é. É como se cada um desses nós de rede fosse um computador trabalhando para validar ou não cada transação que ocorre na rede da Cardano. E isso é feito através do staking. Para fazer o staking de ADA Cardano, basta você ter um cadastro em uma dessas 2 carteiras da Cardano, como a Daedalus ou a Yoroi Wallet. E com as suas moedas nessas carteiras, você pode participar das piscinas de validação. Ou também, se você já for uma baleia do mercado cripto, você pode criar um nó de rede, com várias piscinas de validação. Mas isso só é possível fazer quando você tem várias ADAs em carteira. E fazendo esse staking com as moedas, você consegue receber renda passiva dessas moedas que ficariam paradas para aqueles que querem segurar a moeda por um médio e longo prazo. Segundo tópico, atualizações. Sobre essas atualizações da Cardano, ela possui um roadmap, que é um plano para ser seguido desde o seu lançamento, e assim como o principal fundador da Cardano, o Charles Hoskinson, já disse, nós estamos entrando na última etapa do processo, chamado a Era Voltaire. Além disso, outra coisa que o Charles fez no início de outubro de 2022, um rebranding do perfil do Twitter do Ethereum clássico. E agora a nova conta se chama Ergo. Esse é um projeto Proof of Work que está intimamente ligado com a Cardano e tem funcionado basicamente como uma rede de testes. E obviamente que esse rebranding foi um choque para a comunidade do Ethereum clássico e também os seguidores não gostaram nada disso, porque diferente do que se prega em cripto, essa foi uma atitude centralizada. E a relação da Cardano para o Ethereum Classic é que ele já recebeu milhões de dólares da IOHK, que é a mesma fundação que está por trás da Cardano, junto com a Emurgo e a Fundação Cardano. Nas últimas atualizações, a Cardano também focou bastante no seu ecossistema, sendo além de mais uma blockchain no mercado cripto, com mais um token de governança ou para pagar taxas. Nos seus últimos 2 eventos, por exemplo, que aconteceram no ano passado, eles anunciaram algumas coisas bem interessantes na rede. E o primeiro anúncio foi que a IOHK fez parceria com a Universidade de Edimburgo para criar um índice de descentralização para criptomoedas no geral. E esse índice vai incluir coisas como hardware, software, mecanismos de consenso de rede, hospedagem de nós, governança de serviços e distribuição geográfica dos nós também. Uma forma de medir quão descentralizado é realmente aquela rede. O segundo anúncio foi uma rede da segunda camada mais focada em privacidade para a Cardano, chamada de Midnight. E essa rede também será criada pela IOHK. E essa Midnight vai utilizar o sistema chamado de ZK Proof. Assim como outras redes que já vinham utilizando esse sistema, como algumas camadas secundárias da Polygon, esse sistema basicamente garante a privacidade. E o que é legal é que ele terá sua própria criptografia
criptomoeda que será obtida em piscinas de liquidez da própria Cardano, que vai conseguir manter essa rede da Midnight segura. Eu já digo que é muito interessante ficar de olho nesse projeto. O terceiro anúncio foi de que a empresa IOHK investiu em 4,5 milhões de dólares na Universidade de Edimburgo para estabelecer um centro de pesquisa na blockchain. Isso para Cardano também é importante, porque lembra que eu falei que o Ouroboros da Cardano vem dessa parte acadêmica? E o quarto anúncio foi de que a Emurgo iria lançar a primeira stablecoin usando o ecossistema da Cardano, porque as stablecoins que funcionam hoje, no geral, utilizam o Ethereum. Essa moeda já foi lançada no mercado e passou por uma auditoria bem sucedida. E depois de vários problemas em 2022 com stablecoins, essa é uma moeda que possui as suas reservas em uma instituição financeira regulamentada lá nos Estados Unidos. Então, com todos esses anúncios, é possível notar que as empresas por trás da Cardano estão mais focadas em desenvolver o ecossistema dela. E esse ecossistema da Cardano, por exemplo, está recebendo lentamente novas funcionalidades de aplicativos, jogos e também NFTs que ainda não movimentam tanto dinheiro quanto em outras redes, como a da Ethereum, por exemplo, que movimentou mais de 380 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Já a da Cardano está ali em 8º lugar, movimentando apenas 10 milhões de dólares em vendas, ficando atrás de moedas que nem estão no top 10 do mercado cripto, mas aos poucos eles estão crescendo esse ecossistema. Além disso, a Cardano também lança reportes semanais de como está o andamento das atualizações. Já existem 135 projetos e estão para serem lançados mais 1.265 projetos. Novamente, para você ver que eles estão focando mais no lançamento de outros projetos para complementar esse ecossistema da Cardano. E só para você ter uma comparação, a rede Ethereum, por exemplo, tem mais de 1.474 de apps, que são os aplicativos descentralizados. Isso é o que já está lançado e sem contar os outros projetos. Então, a Cardano está bem atrás nessa etapa comparada à Ethereum. E também vale dizer que um dia a Ethereum não teve essa quantidade de aplicativos que tem hoje e, no caso deles, o feito é melhor do que perfeito. Enquanto para Cardano, o perfeito é melhor do que o feito. E por isso, como eles esperam as coisas realmente estarem funcionando ou seguras, eles acabam demorando muito mais para lançar alguma atualização ou algum aplicativo. Número 3. Análise de preço. A Cardano ela tem boas intenções com as suas atualizações, anúncios e parcerias, só que vale destacar aqui a análise do preço da ADA, porque ela caiu bastante de 2022 para cá. E para você entender melhor essa queda, um primeiro ponto importante é que cerca de 30% dos projetos que seriam lançados tiveram que ser bloqueados ou cancelados em setembro de 2022. Assim como muitas empresas que tiveram que cortar gastos, isso não foi uma surpresa também para a Cardano. Tudo isso devido aos fatores macroeconômicos que estão prejudicando os mercados desde o ano passado. E ainda nesse mesmo período, a Cardano passou por um hard fork que foi bem sucedido. O que você precisa entender disso é que ele deu um upgrade nos smart contracts, nos contratos inteligentes da rede. Ele basicamente aumentou o rendimento e reduziu os custos desses contratos inteligentes. Antes disso acontecer, poucos contratos inteligentes existiam na rede e também a taxa de entrada era muito baixa, sendo algo bem pobre mesmo na rede. Mas para você ter ideia do impacto desse hard fork, em poucos meses a Cardano recebeu mais de 1.000 novos contratos inteligentes. Então, além de todos os fatores do mercado cripto e macroeconômico, uma das coisas que contribuiu para a queda no preço da ADA também foi o seu supply, que é basicamente a quantidade de tokens sendo emitidos que estão em circulação. Parece que nos últimos 8 meses foram emitidos mais de 1 bilhão de tokens. Isso acaba criando uma pressão enorme do lado da oferta da moeda. E se a demanda não sobe junto com essa oferta, o preço acaba caindo, porque o que não é escasso no mercado acaba sendo desvalorizado. E nessa oferta, se cada ADA fosse vendida a um preço de 30 centavos de dólar, essa seria uma pressão vendedora de mais ou menos 300 milhões de dólares. Isso não é tanto assim perto de todo o valor que a ADA possui, mas seria o equivalente a mais ou menos 3% do total. Essa quantidade sim pode causar as quedas da Cardano, mas de verdade, o que mais contribuiu foram as vendas de ADAs vindas de outros lugares, principalmente das instituições como a Fundação Cardano, IOHK e Emurgo. Isso acontece porque essas instituições estão investindo no ecossistema da Cardano e vale lembrar que nenhuma delas captou todo o dinheiro de investidores. Uma boa parte vem dos próprios tokens ADA que elas possuem desde o início do projeto. E obviamente que para investir praticamente 200 milhões de dólares no desenvolvimento do ecossistema ao longo dos próximos 3 anos, eles terão que tirar esse dinheiro de algum lugar e uma das formas de fazer isso é vendendo as ADAs no mercado. E lembra também que esse investimento é só uma parte dos gastos dessas instituições. Enquanto isso, eles têm que fazer manutenção do projeto, pagar funcionários, desenvolvedores, etc. Então, no curto prazo, essas vendas podem ter ajudado na desvalorização da moeda. Mas se você pensar num longo prazo, esses investimentos contribuem para um enriquecimento no ecossistema da Cardano, consequentemente vai atrair mais investidores para a ADA e posteriormente vai acarretar com a valorização do token.
4. Demanda na rede da Cardano. Olhando para esse tópico na rede Cardano sobre interações com aplicativos, o ecossistema em si mesmo, pelos dados ainda não parece ter um interesse muito grande nos programas que rodam na Cardano. Por exemplo, se olharmos para a wallet Nami, que é uma extensão do navegador e usada para interagir com os DApps da Cardano, os aplicativos descentralizados dela, muito similar à MetaMask da Ethereum. Ela teve até hoje cerca de 200 mil downloads, e esse é um número que está praticamente sem se alterar há mais de 10 meses. As estatísticas do site Sex Explorer também mostram que os DApps da Cardano possuem cerca de 80 mil usuários mensais, sendo que o projeto que está atraindo mais pessoas é o MintSwap. E um grande ponto positivo e favorável para a Cardano é olhar para o crescimento do seu TVL. Dá para ver que de janeiro até junho desse ano ela teve um crescimento de 148%, enquanto outras redes clássicas tiveram uma queda ou cresceram bem menos do que o TVL da Cardano. E para você que está perguntando o que é esse TVL, é basicamente um indicador que mostra quanto dinheiro tem em aplicativos descentralizados da rede, os DApps. Então, estamos sim tendo um crescimento nessas camadas secundárias da Cardano nesse ano, e isso fica claro quando se olha o TVL no site de Failama também. De janeiro para cá, o gráfico está numa crescente bem forte. É claro que quando a gente compara o volume total travado na rede com Optimism, Arbitrum, Polygon, Ethereum, o ecossistema da Cardano ainda está engatinhando. Só que isso pode abrir um espaço enorme para uma grande valorização de algumas coisas da rede. E sobre o número de pessoas segurando o Cardano, rodando para longo prazo, teoricamente o número de carteiras aumentou em mais ou menos 50 mil, saindo de 4,18 milhões de carteiras segurando o Cardano para 4,22 milhões. Só que se você olhar para outra coisa, por exemplo, o volume de dólar, ele está caindo de 11,1 bilhões de dólares para 7,7 bilhões de dólares. Essa queda aí de quase 30% reflete muito bem aqueles cortes de 30% dos projetos que ocorreram em 2022. Mas, além disso, as estatísticas da ADA em outros sites de blockchain mostram que o número de carteiras segurando o Cardano está diminuindo, na verdade, de 3,5 milhões em 2022 para 2,5 milhões de pessoas realmente segurando ADA em carteira. Quinto tópico, risco. O mercado cripto funciona através de ciclos econômicos, de alta e também de baixa. E muitos desses ciclos estão atrelados ao halving do Bitcoin. E se a gente olhar para o gráfico, alguns padrões começam a aparecer. Nós estamos cada vez mais próximos do halving do Bitcoin. Muita gente já sabe que esse momento no passado é acompanhado de altas absurdas no mercado cripto. Se nós olharmos para os últimos anos pré-halving no Bitcoin, assim como esse ano que estamos vivendo, dá para perceber que em 2011, o ano pré-halving, ele teve nos 5 primeiros meses do ano positivos e nos últimos 5 meses do ano negativo. Em 2019 a mesma coisa e agora em 2023 novamente nós tivemos o mesmo padrão até a metade do ano. E nos últimos 5 meses ainda não sabemos o que vai acontecer. Mas o que pode nos dar alguns indícios foi o que aconteceu nas últimas reuniões do Federal Reserve. O Federal Reserve, para quem não sabe, é um órgão responsável por controlar a inflação dos Estados Unidos. Então ele mexe na taxa de juros e recentemente ele levou em 0,25%. E assim, a taxa dos Estados Unidos está em uma das mais altas dos últimos tempos, em mais ou menos 5,25% até 5,5% ao ano. Mas essa decisão já era esperada pelo mercado financeiro e isso retoma o ciclo de aperto monetário. Mas o que as últimas reuniões revelam é que os dados econômicos foram muito melhores do que o esperado no início desse ano. Mas nós ainda não temos uma expectativa tão grande assim de corte nos juros. Muito pelo contrário. E essa expectativa de alta de juros pode segurar a alta do mercado cripto por enquanto. E a tese de 5 meses de baixa nesse final do ano ainda é bem plausível. Eu estou falando tudo isso porque o Bitcoin tem grande relevância para as outras moedas do mercado. Mas o que é mais importante de se olhar nisso daqui é quem quer investir em ADA deve fazer uma comparação com o Bitcoin, não com o dólar. E nesse gráfico dá para ver que desde agosto a ADA vem perdendo valor para o Bitcoin. E também a gente consegue perceber que existe um suporte em 500 satoshis para a ADA. Então, se essa teoria dos padrões de início e final do ano, junto com dados macroeconômicos, se concretizarem, a ADA ainda tem um espaço para cair aí pelo menos uns 40% no seu preço. Pensando de forma positiva para os holders, quem quiser comprar nessa região vai ter um potencial enorme de valorização. Só que agora outra preocupação para Cardano são os possíveis conflitos no seu próprio ecossistema, porque há algum tempo atrás alguns projetos da Cardano não estavam conseguindo trabalhar juntos depois que a Cardano lançou a sua funcionalidade de contratos inteligentes em setembro de 2022. Porque para quem não sabe, o desenvolvimento da Cardano é extremamente difícil. Inclusive, eles possuem dificuldades em encontrar desenvolvedores para a sua rede, porque eles utilizam uma outra linguagem de programação. Mas quando foi lançada essa funcionalidade de contratos inteligentes, inicialmente os projetos estavam se recusando a ter o seu código aberto de suas soluções, com muito medo de serem copiados pelos seus
seus concorrentes. Mas parece que a maioria desses conflitos vem do fato de que todo o projeto da Cardano está tentando agradar ou o Charlie, ou a IOHK, ou a Emurgo, ou a Fundação Cardano, porque são eles que acabam financiando esses projetos. Então, se os conflitos no ecossistema da Cardano continuarem, eles também vão impedir todo o desenvolvimento do projeto. Isso também está muito relacionado à minha segunda preocupação com a Cardano, que ela é muito limitada ainda na questão de compatibilidade com outras redes. A Cardano sempre acabou sendo aquele cachorro solitário no mercado cripto, e isso até era vantajoso em seus primeiros dias de lançamento, mas essa solidão agora está dando problemas para a rede à medida que ela evolui. Outra coisa também é a centralização da Cardano. Apesar da sua tentativa de descentralização, a maior parte do seu financiamento vem da Emurgo, ou da Fundação Cardano ou da AOHK. Mas agora pensando sobre a regulamentação da Cardano, depois dos eventos que aconteceram com a Ripple, muita coisa favoreceu o projeto. E isso é um ponto positivo para a Cardano e o mercado cripto no geral. Então, concluindo aqui, se vale a pena investir em ADA, Cardano ou não. Se você pensa no token em si, talvez aquela região que eu mostrei do Bitcoin seja um ponto interessante de entrar em ADA. Mas pensando além disso, talvez não esteja exclusivamente na moeda ADA, porque nós podemos encontrar potenciais realmente grandes considerando as soluções de segunda camada da Cardano, como navegantes destemidos no oceano dos investimentos. Reconhecemos que são nas camadas mais profundas da tecnologia e dos projetos descentralizados que encontramos o verdadeiro potencial de enriquecer.